Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E neste momento, estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor. Sem tanta teoria, é o dia a dia do empresário na prática. No episódio de hoje, estamos recebendo Patrícia Parente, empreendedora à frente da Café Nauas, GoLog, da unidade Girafas do Via Verde Shopping e diretora de empreendedorismo da Secretaria de Turismo. Uma liderança feminina que cresceu dentro dos negócios da família e hoje se destaca pela gestão estratégica e pela visão sobre desenvolvimento empresarial no Acre. Vamos falar sobre as conquistas e desafios das mulheres nos negócios, empresas familiares, atuação multissetorial, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e o futuro do nosso mercado. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite, estar aqui com você. Com certeza, para dividir um pouco da minha experiência, um pouquinho dos meus aprendizados ao longo desses meus 15 anos de atuação direta no setor privado. Com certeza é uma grande felicidade estar aqui. Que bom, que bom. A gente vinha conversando antes sobre essas nuances do cotidiano, né? Como é que é a vida do empresário, onde o empresário busca informações, e estamos aqui em mais um episódio trazendo o cotidiano do empresário, né? Não dizendo que um consultor não ajude o empresário, mas a vivência, como se aplica realmente, o que cabe, o que não cabe. Eu acho muito importante que o empresário tenha esse canal, né? Como uma forma dele também buscar informação, e usando o empresário como realmente a fonte da informação. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta que muita gente passa por isso. Começou a trabalhar com quantos anos? Como foi sua entrada nos negócios da família, Patrícia? Então, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu fui uma jovem empreendedora. Aos 16 anos, eu fui emancipada. Eu também. Para assinar meu primeiro contrato social. E isso, para mim, foi um grande marco na minha vida, na minha história, porque naquele momento eu decidia quais eram os caminhos que eu queria seguir. E empreender sempre foi a vivência da minha família. Mas quando eu decidi empreender, eu não quis seguir e trabalhar dentro da empresa da família. Então, eu fui emancipada. Na época, a gente tinha uma linha de crédito, era do FNO para desenvolvimento da Amazônia com ótimas taxas. E há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando eu resolvi trazer os girafas para o Acre, e abrir meu primeiro negócio. Isso para mim foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar com franquia tem o viés de muito crescimento e aprendizado. A franquia te dá tudo, né? A franquia te dá base. Eu era muito nova e eu tive a grata felicidade de ter escolhido uma marca que me abraçou, uma marca que se identificava comigo não só como produto, porque eu já era cliente do Girafas, Sim. Então eu amava com o que a gente trabalhava, mas a franquia me olhar além da consumidora, mas como empreendedora. E me dá autonomia de aplicar tudo o que eles estavam me ensinando e me conduzir ao sucesso e até a maturidade do negócio. Esse ano a gente faz 15 anos que a gente inaugurou. E vamos debutar, eu até brinquei com a minha equipe que eu vou colocar as girafinhas de vestido de debutante na frente da loja. Porque para mim é uma conquista muito grande. É uma história já, né? Já é uma história. E falar do Girafas é falar de fato dessa minha autodescoberta como empreendedora. Certo. Do meu desenvolvimento como liderança e da minha jornada de construir uma confiança de tomada de decisão, de gestão de pessoas, conhecimentos tributários, tudo que uma operação em si precisava. Porque, de fato, eu sempre acompanhei minha família no dia a dia, no trabalho. Eu trabalho desde que nasci. Acho que é engraçado que eu falo assim, qual foi a tua primeira lembrança, de fato, assim, de trabalhando? Foi, acho que com uns 8 anos de idade, panfletando para as pessoas irem no stand do Café Naus, na Expo Acre Juruá, lá em Cruzeiro. Então, Nossa. Assim, eu era muito pequenininha, já com a camisa do café, e convidando as pessoas para irem visitar o stand que eu e a minha mãe tínhamos, com muito carinho e com a nossa equipe, decorado para receber as pessoas para tomar um cafezinho. Então, para mim, eu trabalho desde muito jovem, mas quando eu decidi empreender, eu fui para a carreira solo,
com girafas. E depois de 5 anos de operação, o meu pai me fez o convite de vir como parte do grupo, Para os né? negócios da família. Para os negócios da família. E isso, para mim, foi um reconhecimento do meu trabalho. De fato, eles, por muito tempo ainda, foram relutantes de eu seguir como empreendedora. Sim. Porque, de fato, no Brasil, e principalmente naquela época, não era incentivado o empreendedorismo na juventude. A gente não tinha esse movimento que hoje em dia a gente tem de ter informação fácil do que você vai fazer, qual é a sua vocação. Então, tudo para o meu pai era, não, ainda dá para você fazer vestibular e ser advogada, Sim. ainda dá para você ser Busca médica. estabilidade. Não venha ser empresária comigo. E foi muito interessante que demorou 5 anos para que eu demonstrasse não só pelo sucesso da nossa operação, mas também pela seriedade do meu trabalho, que estava dando certo, que o negócio era um negócio sustentável e que a minha gestão era uma gestão muito racional, com muito pé no chão, com acompanhamento de resultado e, de fato, uma operação redonda. E isso fez com que eu tivesse a credibilidade dos meus pais e recebesse o convite para vir colaborar nas empresas da família. Certo. E aí foi nesse período que eu entrei para fazer as mudanças de dentro de casa que eu tenho feito desde então, nos últimos 10 anos, nas outras marcas e nos nossos outros negócios. É porque tem uma sinergia legal entre um modelo de gestão, né, governança, processos, indicadores. Sim. Quando você traz para dentro do negócio que não tem essa vivência, não está pronto para isso, tem que ter uma paciência até e uma confiança muito grande, né, para aceitar isso. Muito. Aí entra naquele dilema familiar, né? É. Se eu briguei com o patrão, eu briguei com meu pai, eu briguei com minha mãe. Os jantares viram reunião. Viram reunião. O café da Exatamente. manhã vira alinhamento do dia. É incrível isso. E que legal, assim, eu tive a oportunidade de viver exatamente isso. Com 16 anos, eu recebi de presente de aniversário um CNPJ. Chamava Mídia Publicidade, a primeira empresa que eu tive. E eu tive que ser emancipado para ser empresário. Sim. Você também passou pela mesma coisa. Mas, assim, naquele tempo eu lembro muito sobre isso. Então, assim, para o empresário fazer o filho ser empresário era meio que uma questão de, né, assim, eu preciso fazer isso por ele. Né? Hoje eu vejo que as pessoas estão buscando muito estabilidade. Eu não sei se a gente está vivendo um momento mais conturbado. E eu falo muito sobre policrise. Desde 2014 a gente veio uma crise atrás da outra. Só muda de nome a crise. E não sei se isso está fazendo essa geração estar mais alheia a isso, né? Por um acaso eu fiz uma pesquisa com alguns amigos dos meus filhos e eu vi que no terceirão o pessoal estava se preparando todo mundo para ir para o concurso público. E nenhum estava se preparando para empreender. E é sempre preocupante, porque, né, a geração de riqueza, né, essa liderança necessária no setor privado, para a gente até acolher essas pessoas que vão trabalhar com a gente, tem um universo, um exército de pessoas trabalhando nas empresas e que são acolhidas pelos líderes. Né? Eles não são só funcionários, são pessoas que a gente tem uma convivência, né, uma responsabilidade muito grande. E, sinceramente, eu acho que a gente tem que nos unir para cada vez mais incentivar o empreendedorismo. E eu acho que a juventude é o segredo. Porque, assim, lógico, quando a gente é jovem, a gente não calcula tantos riscos. Sim. A gente, pelo contrário, a gente é muito mais... responsável, assim, né? A gente gosta de se aventurar. E, de fato, a decisão que eu tomei com 16 anos, eu financiei 100% um negócio que eu não sabia de nada. Eu não... Tinha um plano B, a não ser fazer dar certo e pagar o banco. Era o plano A dando certo, né? Era, e pagar o banco. E eu não... O fato de não calcular o tanto de pepino que eu poderia ter, os riscos. Hoje eu entendo o que é um risco trabalhista. Eu entendo se eu não pagar o banco, a bola de neve que iria ficar. Hoje eu entendo o risco jurídico mesmo, né? Toda essa parte tributária que requer um acompanhamento de perto e o quanto que um deslize pode colocar toda a operação em risco. Então, eu vejo que quando a gente é jovem, a gente é muito mais afoito, né? A gente se joga sem se calcular muito o que vai acontecer. E para minha vida, para minha história, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter tido essa oportunidade de pular dentro de um sonho
que sem calcular direito naquele momento, deu muito certo, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje é resultado de muito trabalho do meu negócio. E, assim, fico muito feliz de olhar para trás diante de um cenário onde a maioria das empresas não passam de 5 anos, o meu já está indo para 15, né? Para quem começou a empreender com 16 anos, agora com 31, olhar para trás e falar assim, como o tempo passou e olha o que a gente já construiu, né? Então, assim, hoje, quando fala assim, a gente precisa incentivar o empreendedorismo, a gente precisa demais ir para as escolas, a gente precisa incentivar nossos filhos a fazer pulseirinha e vender na escola, a gente precisa incentivar a vender limonada na frente de casa para poder comprar alguma coisa que eles querem. Sim. Porque, de fato, era isso que meus pais faziam brincando. E, sem perceber, eles me prepararam para ser uma ótima vendedora, que é o que eu sou uma ótima vendedora. Então, eles simplesmente me prepararam brincando para a vida do empresário, né? Então, assim, eu hoje olho para a realidade que a gente vive nas escolas, eu acho que já mudou muita coisa do que eu vivi, né? A gente já vê muito mais incentivo, vê a atividade das escolas que dentro da escola, né? impulsionam o empreendedorismo dentro da escola. Então, isso para mim é um ganho muito grande. Por mais que eles queiram sair fazendo um concurso público, eles já tiveram algum contato, Sim. por mais que superficial. Mas que a minha visão é que quanto mais jovem a gente intervir Sim. e a gente conseguir plantar a sementinha de fazer um bom serviço, de atender bem o cliente, independente do perfil que você vai ser, porque hoje em dia o advogado é um empreendedor, o médico ele é um empreendedor. Todo mundo acaba se tornando empreendedor, seja do seu tempo ou oferecendo algum serviço. E a gente precisa moldar essas pessoas para que elas consigam ter margem para trabalhar, conseguir separar custo de casa para o custo da empresa, ter essa noção básica de como começar, que eu acho que é onde a gente tem os maiores erros. Por que fecha muita empresa? Porque muitas vezes já começa errado. Não está pronto para começar, né? Não está pronto. Eu falo sobre educação financeira, a gente vinha falando um pouco antes, como é importante a pessoa primeiro dominar os próprios impulsos. Sim. Porque se ela vai criar um CNPJ, ela tem que ter pelo menos o domínio dos impulsos. Mas e ser um grande vendedor? Eu vejo que você tem muito de vendas, assim. Ser um vendedor, porque se você tem uma ideia, você tem que vender ela. Sim. Né? Você vende a sua ideia, isso vira um negócio, né? E você vai empreender essa ideia depois. Não é fácil, né? Mas quem entra nesse negócio é uma rua sem saída, né? Não tem plano B, como eu falei. A gente só tem o plano A, fazer dar certo. Que legal. A segunda pergunta que eu vou te fazer é, você se identifica como uma líder analista ou uma líder motivadora? Retaguarda ou frente? Eu sei que faz as duas coisas, pelo que a gente já conversou. Mas às vezes a pessoa, assim, ela está na situação de fazer porque precisa fazer as duas coisas, mas ela se encaixa mais em uma área. E eu vejo, assim, com o tempo, com a lida, com um pouco da experiência do dia a dia, que pessoas mais disciplinadas, organizadas, que gostam de previsibilidade, às vezes atuam mais na retaguarda, e pessoas desafiadoras que gostam de fazer o enfrentamento diário e tal, que trabalham com frente, com vendas, não se encaixam tanto às vezes, por mais que às vezes tenham que fazer os dois serviços. Onde é que a Patrícia se encaixa mais aí? Eu me vejo muito como uma líder motivacional. Você teve a oportunidade de me encontrar no Dia das Crianças. Preparando a minha equipe. Então, eu me vejo demais como uma líder motivacional e eu me vejo muito à frente, né, ali no leme, falando, vamos para cá, vamos para o outro lado, vamos fazer assim. Eu gosto muito de estar no chão de fábrica, de fazer acontecer, de estar em contato com os clientes, em ações. Isso, para mim, é uma coisa que não é um trabalho, é um prazer. Então, assim, Patrícia, para você não fica cansada com as 9 noites de Expo Acre, que você está ali todas as noites atendendo o público para contar a sua história? Cansado a gente fica, mas eu saio realizada.
me traz uma alegria enorme reencontrar as pessoas, falar do meu produto, ter a oportunidade de apresentar as novidades que a gente criou para aquele ano, ter a oportunidade de ver a experiência das pessoas com o contato com o nosso produto, às vezes pela primeira vez. Sim. E isso é muito bacana, porque a gente tem a oportunidade de encantar o nosso cliente naquele momento. Então, eu me vejo muito que eu sou à frente e os meus funcionários, que hoje eles sonham comigo, acabam abraçando a ideia, sonhando junto comigo e fazendo acontecer. Então, assim, acho que a minha energia, a minha facilidade de comunicação faz com que encante todo mundo que está ao meu redor e traga todo mundo para fazer aquilo juntos com muita vontade. Então, eu acho que eu tenho essa pegada motivadora por conta disso. Legal. E eu gosto muito de estar à frente porque eu sou muito comunicativa, eu tenho muita facilidade de relação com pessoas e eu adoro esse contato com o cliente. Então, as ações de PDV, né, de supermercado, no dia da indústria, você vai ver que eu vou estar muito perto. Eu amo ir para a gôndola, conversar com os clientes que estão ali fazendo sua feira naquele dia, entender a perspectiva deles do mês, né? Ter essa troca. Isso para mim é muito legal. Então, assim, eu me vejo demais nisso e eu acho que esse é um dos motivos do meu sucesso. Eu consigo plantar no coração das pessoas uma sementinha e fazer com que essa sementinha ela seja replicada. Hoje eu já não estou à frente diretamente da operação dos girafas todo dia na loja. Eu tenho uma grande líder lá, que é a Eliane, que é minha gerente geral, formada por mim, né? E ela conseguiu replicar essa cultura muito bem. Ela consegue manter toda essa alegria, essa motivação, esse estímulo que eu plantei e ela conseguiu continuar replicando, certo, mesmo eu não estando todos os dias dentro da loja. Isso, para mim, foi um ganho muito, muito bom. E a mesma coisa no café, né? Hoje, a nossa base do café é em Cruzeiro do Sul. Eu não tô lá todo dia, mas acaba que a minha equipe lá tem sempre esse direcionamento meu, porque eu vou para ponta de gôndola junto com eles, eu preparo os eventos junto com eles. Acho que isso gera uma conexão de fazer junto. Sim. Então, na minha ausência, eles acabam replicando. Isso é cultura, né? É colocar a cultura dentro da organização. É como se você estivesse lá, né? É. Então, eu vi que você trabalha com sua mãe. A gente se encontrou no shopping, no Dia das Crianças. Como é participar de duas relações distintas, trabalho e família? É um privilégio, eu posso dizer. Porque eu tenho a oportunidade de aprender com quem construiu tudo aquilo há tantos anos. Sim. Então, assim, ter a oportunidade de aprender com os meus pais é um grande privilégio. Minha mãe não teve tanto tempo assim com meu avô. E ela quis fazer diferente comigo. Sim. Então, acho que isso foi um dos grandes marcos hoje dentro do meu coração. A gente lida com legado. E o legado de construir uma base sólida e fazer com que o nosso sonho seja fonte para que as outras pessoas também realizem o sonho delas, por sonhar junto com a gente, e fazer com que isso cresça, é muito bonito. Então, assim, nós temos pessoas que trabalham com a gente há 27 anos, 30 anos. Tem as pessoas que eu vi aposentar e ter essa oportunidade de ver a forma como a minha mãe trata as pessoas, a minha mãe cuida dessas pessoas que trabalham com a gente, a forma pessoal e carinhosa como a gente cria esse vínculo com essas pessoas, que família e trabalho acabam se tornando uma grande família. Então, é uma oportunidade muito grande de ver o que deu certo. São mais de 50 anos que a minha família empreende. E eu vejo traços. A minha avó foi uma grande líder. Todos os colaboradores amavam minha avó. Minha avó sempre foi muito presente na operação. Ela brinca até hoje que
ela carregava sacas de café, descarregava o caminhão com as sacas de café, que antigamente o café ele não era automatizado, então ela Sim. pegava e enchia os pacotinhos com colher. Nossa. E aí chega a minha mãe e automatiza o negócio. E aquele negócio que era com a colherinha passa a ser automatizado, que foi em 94, junto quando eu nasci. Minha mãe automatizou, mas junto com meu pai, a indústria. Então, ver que esse negócio ele vai crescendo, ele vai transformando não só a vida da minha família, mas a vida da família das pessoas que estavam com a gente. E a gente vai trazendo mais pessoas para esse sonho grande. E transforma realidades, ver pessoas construindo suas casas, suas famílias, filhos que nascem, né? Eu até brinco com os meus colaboradores, que é girafinhas, né? Que são as crianças que nascem durante o percurso das pessoas dentro da nossa história. E isso é preservar o legado, a gente entender que é muito mais do que negócio, a gente é pessoas. Sim. E é propósito. Mas que de tudo, não basta uma história ser bonita, o propósito ele não segura uma operação se a gente não tiver, de fato, uma margem para o negócio ser sustentável, um controle contábil muito bem acompanhado e pessoas. Então, assim, são 3 pilares que eu aprendi com meus pais e que hoje eu tenho o grande desafio de continuar lapidando, cada vez mais estruturar uma margem para o grupo se manter, né, a robustez, ter um controle contábil muito bem detalhado e minucioso para que a gente não tenha um deslize ou durante uma crise não coloque todo esse sonho a perder. Sim. E que a gente cada vez mais encontre pessoas que venham agregar esse sonho junto com a gente. E a gente, por meio desse sonhar junto, transforme realidades. Então, isso são os 3 pilares que eu tive a felicidade de aprender com os meus pais. Uma referência deles, né? E hoje eu tento trazer para a nova era, com tecnologia, com inovação, pegar uma marca que é extremamente tradicional e fazer com novos contatos com o cliente. Eu não sei se você chegou a ver na SPAC, a gente lançou o Gloss do Café Naus. Sim, legal. Então, assim, poxa, como é inovar no mercado de café é difícil. É um choque de inovação, né? E é difícil, é uma coisa muito coadinho ali, tradicional, mas a gente vai entendendo que a gente precisa... que muitas vezes o marketing, ele não é só no pacotinho, ele não é só naquele contato lá na gôndola. A gente precisa fazer pontos de contato com o cliente durante todo um percurso. Então, a gente tem que se inovar, trazer coisas novas. E meus pais me deram a oportunidade de fazer essas coisas diferentes. Fala-se muito sobre a experiência agora, né? Você mudar a experiência com a pessoa e, de alguma forma, você entregar o que ela não está esperando, né? E eu acho que, assim, o pior hoje do choque de realidade da transição de uma empresa familiar é a falta de paciência da juventude. Por quê? A gente é muito imediatista, a gente quer que a nossa ideia seja aprovada de primeira, a gente não entende de primeiro momento que a gente precisa ter um estudo daquilo ali, daquele produto, e muitas vezes a gente quer ter as condições perfeitas para fazer o nosso negócio funcionar. Eu lembro como se fosse hoje, em 2014, quando eu entrei para final do ano de 2014, e eu desenhei o portfólio que a gente lançou em 2019 no café. E foi no final da minha faculdade que eu fiz o plano de negócios do Café Patrícia, era o nome na faculdade. E eu desenvolvi no meu plano de negócio todos esses itens que eu queria lançar no café e todas as novidades que eu queria fazer acontecer. E naquele momento eu apresentei para os meus pais e houve o choque. Não, a gente não tem condição de fazer isso, isso não vai dar certo, não dá para comprar essa máquina, não dá para fazer isso, não dá. Então, assim, eu fui anotando todos os nãos que eu tinha e fui buscando alternativa. E é isso onde eu acho que os jovens de hoje em dia muitas vezes pecam, porque eles não conseguem ver fora da caixinha. Sim. Eles querem daquele jeito. E eu não tinha condições na época de comprar a máquina para torrar os cafés especiais, eu não tinha condição na época de fazer em grandes escalas o café a vácuo, que a gente na época ainda não tinha máquina do café a vácuo. O que eu fiz? Eu fui atrás de parcerias. E fiz parcerias que me trouxeram grandes aprendizados.
E fui para Porto Velho, fiz parcerias com essas marcas que me deram a oportunidade de trabalhar dentro da indústria delas. Trouxe os produtos e em 2019, quando o Café Nauas fez 50 anos, eu lancei todo o portfólio. E meu pai falou assim, menina, como é que pode? Tu tirou do papel isso mesmo, eu dando vários nãos para todas. Você não desistiu. E eu não desisti. E aí é onde eu, assim, se eu puder colaborar com outros jovens que estejam na transição, a gente tem que pensar fora da caixa. Não é no primeiro não que a gente pode desistir. E a gente precisa ver alternativa para que a gente faça sair do papel aquela ideia. Porque eu também entendo, meu pai, o produto tinha que rodar, tinha que mostrar que ele tinha rentabilidade, ele tinha que mostrar que ele ia ter giro, que a gente não ia perder dinheiro para que a gente pudesse comprar as máquinas para a gente beneficiar. E isso, de fato... Dosar a aposta um pouco também, né? Pra não total. diluir o risco um pouco, né? Total, diminuir risco. Ele estava na razão dele de dizer não para os meus sonhos. Mas ele não teve a capacidade de impedir que eu sonhasse. Sim. Então, eu pensei fora da caixinha e fui atrás de alternativa, construir parcerias sólidas para fazer testes de produtos e criar um portfólio de produtos inovador. E fazer acontecer mesmo com poucas ferramentas que eu tinha na mão. Então, eu vejo hoje que os jovens, quando recebem o primeiro não, eles se paralisam. Eles se chocam, eles não conseguem falar, não, o que eu vou fazer diferente para fazer isso dar certo? E é onde eu acho que a gente precisa plantar a sementinha do estar incomodado. Sim. O que eu posso fazer para tirar isso do papel, mesmo não tendo as condições hoje? Ah, não tem uma empresa de marketing, mas tem um telefone. Aprende a fazer vídeo, aprende a gravar, aprende a fazer. Ah, o produto precisa de uma máquina específica para fazer. Vamos terceirizar o produto, diminui a margem, faz o giro, vê se dá certo, avalia se o produto vai ter aderência no mercado. Se tiver aderência no mercado, faz a previsibilidade de quanto tempo você vai pagar aquela máquina, porque você já está tendo uma experiência com ele ali no giro, né? Então, você já sabe, né? Então, como que vai funcionar. E foi mais ou menos isso que eu fiz. É entender que a geração que construiu e que deixou uma solidez, ele vai ter mais medo de passar o bastão. Sim. Mas que eu aprendi que a gente não pode simplesmente jogar um sonho. Sim. A gente tem que buscar preço, buscar fornecedor. A gente tem que trazer um projeto, mostrar os números e fazer acontecer com o que a gente conseguir. Sim. E não se paralisar com, não vai dar certo, não vamos fazer, não temos condições. E inovar, que eu acho que esse é o grande desafio. Inovar é interessante isso, que eu estou estudando muito inteligência artificial. Esses dias eu estava lá em Nova York, fui num curso, tive a oportunidade de ir na Microsoft fazer um curso. Para mim, um marco. E eu perguntei no curso isso. Por que a inteligência artificial é tão importante? Por que ela vai fazer essa diferença? Ele falou, porque a aceleração do progresso faz com que a gente consiga conquistar mais. Eu falei, mas e o ser humano? Ele falou, a máquina nunca vai inovar. Por que a máquina não pode inovar? Porque ela tem que obedecer padrões. Que a gente coloca. Necessariamente ela vai obedecer padrões. E só o ser humano consegue inovar. Porque ele sai do racional, do seguro, ele sai do ambiente seguro para propor algo que ninguém propôs. Então, esse advento aí da internet, da primeira revolução tecnológica, da segunda revolução tecnológica, agora da inteligência artificial, assim, pelo que eu estou entendendo, vai ajudar muito, mas não vai inovar. Então, a necessidade da inovação, de sair do seguro, sair do ambiente seguro, ela é muito humana e ela não vai deixar de existir. Né? Então, como, de alguma forma, interagir com a segurança, equilibrando, né? O João Adib, lá da CIMED, eu tenho acompanhado os podcasts e os pronunciamentos dele. Ele fala, qual é o ROI desse projeto? E às vezes a gente está no outro ambiente, né? Mas qual retorno esse projeto tem? Qual o prazo que ele vai dar esse retorno para mim? Você chegar num nível de maturidade para ter percepção sobre a probabilidade de sucesso numa mudança de portfólio de produto é algo que quem está saindo da faculdade tem conhecimento teórico. Sim. Quem está tocando a empresa tem conhecimento do dia a dia. Sabe que amanhã tem tanto para pagar e ainda não tem esse dinheiro. Né? Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou, mas e mês que vem?
Tu tem dinheiro para pagar a folha de pagamento do mês que vem? Eu falei, se eu tivesse, eu nem trabalhava. Mano. Mês que vem tem outro dinheiro, tem outra aposta, tem outro risco, tem outro trabalho, né? E a gente convive com isso. Eu lembro muito que quando eu lidava com meu pai, eu tive a oportunidade igual também de conviver com ele. Ele teve muita paciência comigo. Bom. Muita paciência, porque a gente vem sabendo de tudo, né? Com o tempo a gente percebe que não sabe de tudo. De nada. A gente percebe que não sabe de nada. Exatamente. Que todo conhecimento que a gente tem ainda tem tudo isso e mais alguma coisa para aprender. Aí se leu numa página que um negócio está certo, o negócio está certo de qualquer jeito. Mas e lidar, né, com essa mudança, essa transição. Tem que ter muita paciência mesmo e muita persistência, como eu percebi que você tem, né? De não dizer adeus aos sonhos, né? Mas conviver com a frustração de não poder também, fazer no teu tudo. momento, fazer tudo, né? Eu acho que a dificuldade que eu vejo nessa geração é conviver com frustração. Eles são muito imediatistas. Muito imediatistas, né? E é muito difícil a gente poder plantar essa sementinha da inquietação, né? Sim. Que eles não podem simplesmente se frustrar com aquele não. A gente tem que ser incansavelmente inquietos, a gente tem que ser incansavelmente inquieto com o que a gente conhece, a gente tem que ter sede do conhecimento. Nunca a gente sabe de tudo, as coisas mudam muito rápido, as realidades mudam muito rápido, como você falou, a inteligência artificial, tudo que a gente sabia até então foi ressignificado. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente tem que acordar e falar assim, o que eu vou aprender de novo hoje? E com isso que eu aprendi de novo hoje, como que eu vou aplicar no meu negócio, para o meu negócio amanhã estar melhor? Porque o segredo da perenidade das empresas é isso. É a gente fazer melhor amanhã o que a gente faz hoje. Sim. E é muito difícil a gente conseguir ter estrutura para inovar, para trazer máquinas novas, produtos novos, portfólio novo. Nem sempre a gente tem orçamento para isso. Sim. Então, é pensar fora da caixinha para poder realmente trazer coisas inéditas. Inéditas, gerando valor novo, né? Criando riqueza nova. É o nosso cotidiano. É. Né? E conquistar confiança tendo pais como patrões é ralado? A gente falou um pouco já sobre isso aqui, mas como é que foi para ti? Falando da tua experiência pessoal, né? Que tu teve um negócio separado, depois eu foi acho que pra isso dentro. ajudou muito. Tá. O Girafas foi meio que a prova de fogo. De fogo. Tipo assim, tá aí, vai fazer 5 anos, o negócio ainda não quebrou. Não teve nenhum processo trabalhista. Opa, Tá, calma aí, temos né, um bônus. Então, ela sabe tratar com pessoas, sabe lidar, faz tudo direitinho. A operação tá positiva, tá conseguindo se manter. Então, ela tá fazendo certo. Acho que esse foi um primeiro passo para eles conquistarem, né? Mas eu acho que eu sou um milkshake dos meus pais. Eles são muito diferentes e muito bons em coisas que se complementam. Se complementam, né? Legal. E aí, quando eu chego, eu acabo sendo o meio do equilíbrio da balança dos dois. Então, enquanto às vezes meu pai é muito radical dos números e minha mãe acaba sendo muito sonhadora, eu chego e falo assim, dá pra gente sonhar e fazer com tanto, né? Então, assim, legal. Eu acho que eu sou... Dimerizando, assim. Eu consigo fazer o meio do caminho e o melhor de tudo. Por eu ser filha, eu já conheço muito bem o meu pai e muito bem minha mãe. Então, eu sei a hora de falar para os dois um pouco de tudo, assim. Que horas que é o melhor momento para conseguir orçamento com meu pai. Sim. Que horas é o melhor momento para tratar de brainstorming com a minha mãe de inovação, de produtos. Ela é muito boa nisso. Ela é muito visionária. Então, tem momentos para tudo. E eu acabo por ter essa história com eles em casa, isso me dá um pé na frente na hora de lidar com eles no trabalho. Mas é difícil você separar. Tem dias no almoço de domingo que eu falo, hoje não tem trabalho, viu? Hoje eu só sou filha, pai, eu quero churrasco. Mimime, amanhã o senhor pede pra mim o que o senhor quiser. Agora hoje eu sou sua filha, hoje o senhor me mime. Que legal, que legal. Tem uma que eu acho, essa aqui eu acho que é a pergunta da entrevista. Indústria, comércio, serviço, como se desdobrar
para dar conta? O que te motiva? Os boletos. Boa, boa, boa. Brincadeiras à parte, mas de fato, a gente, como você falou, Tem que ser multi, né? a gente tem que. Não é todo dia que a gente está motivado. Sim. Não é todo dia que a gente é a Mulher Maravilha e que dá conta de tudo. Mas ter um propósito claro do porquê que a gente começou esse negócio e aonde a gente quer chegar é um primeiro passo. Tem dias que eu tô muito cansada, que tem dias que eu tô muito sugada emocionalmente de tanta pressão, porque a gente se compara com o concorrente, a gente se compara com a performance do outro. Não adianta, a gente faz isso. Todo mundo faz isso. Sim. E aí a gente se frustra, né? Sim. Mas como que a gente faz para acordar no outro dia e sair, resetar? E sair de novo. Só tendo clareza de onde você quer chegar. Sim. Né? Você sabe a sua meta. Acho que todo mundo aqui tem um sonho grande. Sim. Eu tenho um sonho grande e eu olho para aquilo todo dia. E não vai ter ninguém que vai levantar da cama e vai fazer por mim. Então, se eu tenho clareza do meu sonho, se eu sei onde eu quero chegar, é eu que tenho que correr atrás. Sou eu que tenho que ir lá e fazer. Interessante. Eu acho que é isso. Diz que o maratonista, se ele desviar a atenção da linha de chegada, é muito fácil ele desistir. Interessante, eu li isso há um tempo atrás. E o foco dele é a chegada, porque a chegada é o sonho. É o sonho. E o interessante, na minha opinião, sobre os empreendedores, é que a gente tem uma capacidade muito grande da gente multiplicar nossos sonhos. Sim. Então, assim, quando eu tinha 16 anos, eu queria minha independência financeira, para não pedir dinheiro para os meus pais, para comprar o que eu queria, né? Ai, vou abrir meu negócio, vou ser rica. Quando eu tiver meu dinheiro, meu dinheiro, eu vou comprar tal coisa. E aí, o que acontece? Você trabalha. E aí, quando você chega lá, você fala assim, eu cheguei aqui, né? Já era onde eu queria chegar, mas aí agora a gente... tem outros sonhos. Tem outros sonhos. A gente multiplica muito rápido os nossos desejos de realização. E eu acho que isso causa no nosso organismo nos impulsiona, traz uma energia que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Sim. E acorda e faz mais, mesmo cansado. Legal. É desafiador, mas eu acho que se você tem clareza de onde você quer chegar, nada vai ser capaz de te desanimar. Eu brinco sempre que o empreendedor é uma montanha-russa. A gente hoje tem, amanhã a gente não tem, no outro dia a gente está no meio do caminho, aí a gente tem de novo, aí depois a gente quebrou. Mas a gente, de fato, a gente só quebra de uma vez se a gente realmente desistir de trabalhar. Porque se a gente tiver essa força de vontade de recomeçar todo dia que dá errado, a gente vai alcançar. Certo. E ter essa montanha-russa, ter estômago para sobreviver a essa montanha-russa é que é o jogo do negócio. Ter a cabeça fria, não se paralisar com os problemas e sempre manter foco de onde a gente quer chegar. Deu errado? Fecha. Né? Veio a pandemia, a gente tinha um restaurante no shopping que era o Bonaparte. E eu lembro que a gente, depois dos dias fechados que a gente retomou, a gente começou com delivery. E eu não tinha delivery em nenhuma das minhas 2 operações no shopping. E aí, eu fiz a avaliação do perfil de delivery. O Girafas performava muito bem e o Bona não. O Bona era uma comida mais chique, né? Era risoto, era uma coisa mais artesanal. E aí eu percebi que não ia dar certo. E rapidamente eu fiz conta. Falei, rapaz, eu vou fechar que é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Sim. Com uma loja operacionalizando, eu pago a dívida dessa que não está performando no delivery. Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui na pandemia desse jeito. E com essa eu pago as contas dessa. E qualquer coisa depois eu abro de novo, eu reconstruo, refaço o meu sonho daqui. Eu só não posso perder os 2. Sim. E se eu tivesse continuado com os 2, provavelmente eu tinha me afundado em dívidas. Então, é você ter essa clareza de que, tipo assim, nem sempre vai dar certo. Vai ter dias que realmente vai tudo dar errado.
mas é não perder as forças que no outro dia a gente tem chance para recomeçar. E não deixar de fazer conta, né? Não, Isso jamais. aí é porque às vezes a gente emocionalmente se prende, né? É. Ah, não, mas isso aqui foi tão difícil abrir, né? E se É a prende. vaidade, né? É verdade. É isso, vamos lá. Você também tem cargo público, representando o empreendedorismo. Como ajudar o empresariado a ter melhores resultados? Como capacitar? Será que é desonerar? Quais são os projetos que você tem hoje lá na secretaria? Então, para mim foi uma grande oportunidade assumir a diretoria de empreendedorismo. Eu vi nessa oportunidade uma chance de aumentar o que eu já estava fazendo no associativismo, Sim. porque eu já tinha uma atuação muito grande em movimentos, empresariais, né? e então, assim, a troca com os jovens empresários, a oportunidade de dividir meus conhecimentos e meus aprendizados que eu já fazia no associativismo, foi uma oportunidade de dar uma larga escala e fazer isso em outros âmbitos. Sim. Então, eu pude colocar no público um pouquinho do que a gente tem no privado. Metas, entender, mostrar qual a importância de acompanhamento de faturamento, mostrar a importância para o empreendedor da preparação para o evento. Então, hoje, todas as vezes que a gente vai fazer um evento lá no governo, a gente tem essas reuniões de capacitação do empreendedor, onde a gente dá cursos de BPF, que, por exemplo, meus funcionários no shopping, eles fazem a cada 3 meses. Uhum. E, às vezes, o empreendedor que está manipulando na cozinha dele, ele, às vezes, não tem conhecimento do que é uma contaminação cruzada. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás de fazer, foi essa parceria com a Vigilância Sanitária do município, para que pudesse proporcionar para os empreendedores de alimentação noções de um alimento seguro, para garantir cada vez uma melhor entrega dos produtos deles. Mas, por exemplo, eu não saberia disso se eu não tivesse a vivência antes. Sim. Então, esse é uma das minhas iniciativas que eu tive a oportunidade de fazer e de impactar tantas pessoas. Para você ter noção, foram quase 300 pessoas capacitadas só de PPF no último ano, em 2025. Quase 300, é bastante gente. Muita gente. Porque por evento, a gente são em torno de 70, 60 Sim. empreendedores que vão trabalhar no evento como um todo, mas não são todos de alimentação. E isso, eu estou falando só do segmento de alimentação. Né? E aí a gente não leva somente isso, a gente leva também, por exemplo, a instrução do PROCON, que é uma instrução que muitas vezes o empreendedor não tem a oportunidade e não sabe, que é o direito do consumidor. Às vezes, nós empresários, a gente tem problema com o PROCON por falta de conhecimento. Então, sabendo da dor, foi uma outra parceria que a gente trouxe, né, para que eles tivessem essa preparação, para que eles saibam quais são os direitos do cliente, para que eles não tenham problemas com o consumidor. Capacitar antes de fiscalizar. Então. Exatamente. E não somente isso, a gente tem a oportunidade de lapidar os negócios junto com eles, junto com essa minha troca de experiência. E é muito legal ter essa aproximação. A gente conhece pessoas novas, a gente tem a oportunidade de transformar vidas. Agora, na feira natalina, foi R$584 mil em vendas. Legal. Isso no bolso dos empreendedores que acreditaram em 30 dias de feira. Sim. Foi muito Isso muitas bom. vezes sustenta vários meses a família. Exatamente. Né? Na Expo Acre, nós tivemos um faturamento de 530 mil em 9 noites no galpão do empreendedorismo, que é o meu segmento, né? Okay. E isso foi muito positivo. No carnaval do ano passado foi 480 mil. É muito dinheiro que a gente fala em poucos dias de feira, né? E que transforma a realidade daquelas famílias. Sim. Isso eu tô falando das feiras grandes. Sim. Se a gente for falar das feiras menores, que a gente faz no Lago do Amor, feiras que a gente apoia a economia solidária, a gente vai multiplicar isso em muito mais, entendeu? Essa feira do Lago do Amor tá ficando cada vez mais recorrente, né? Graças a Deus, ali é um exemplo de que a gente pode transformar um ponto turístico em uma alternativa de renda para eles. Sim. Porque todo mundo que vem na cidade vai tomar uma água de coco ali. Sim. Então, todo mundo que vem em Rio Branco não deixa de ir no Lago do Amor. Sim. E as feiras são sazonais, os empreendedores
agendam com a Sete o dia que eles vão com o movimento deles. A Sete apoia com algumas estruturas e além do espaço que é cedido, não cobra aluguel, o governo não cobra aluguel. E eles têm a oportunidade de ali fazer a renda deles, que muitas vezes sustenta eles o mês inteiro. Com certeza. E um fluxo de pessoas gigantesco, porque, né, o lifestyle de hoje em dia está cada vez mais para o segmento de saudável, então as pessoas estão cada vez mais se exercitando. Verdade. Agora eu vou perguntar sobre mão de obra. O Acre tem perdido mão de obra para outros estados mais promissores, evidente. O que você acredita ser viável do ponto de vista empresarial para mudar essa realidade nossa? Eu acho que um setor privado fortalecido adere mais a essa mão de obra. Eu vou te dar um exemplo do que eu tenho acompanhado no campo. Antigamente, logo que meus pais e meus avós tinham esse contato com os produtores de café, os filhos saíam da propriedade. Certo. Porque o campo não dava condição de vida para as pessoas. Sim. Hoje, o Acre vive um momento muito promissor para o agronegócio. Então, é um agro fortalecido e a realidade muda. O jovem fica no campo porque o campo dá dignidade para a família e transforma a vida. Né? Transforma as vidas. Mas o Acre ele tem diversas vocações. O agro foi só um dos exemplos que eu dei. Sim. Mas se a gente pegar, temos diversos viés que a gente pode trabalhar. Mas o que eu tenho acompanhado é que antigamente os filhos dos proprietários de colônia, de pequenos sítios, pequenos produtores iam embora da terra. Sim. E hoje os filhos ficam na terra para aumentar a produtividade porque o agro está dando dignidade. Sim. E isso é um dos exemplos de que um setor privado fortalecido, com políticas públicas que dê força e dignidade para que a gente consiga trabalhar, a gente consegue fazer acontecer e crescer. Sim. É isso que eu acho que a gente tem que buscar. Diminuir a burocracia para o empreendedor e dar condição para o livre comércio. Sim. Que a gente faz acontecer. A gente vende mamão, vende banana, vende fruta, hortaliças. O Acre tem tudo para produzir, gente. Verdade. E jogou uma semente no chão, brota. Ela brota, né? Ela brota. E isso é um dos grandes exemplos que a gente precisa cada vez mais ter um setor privado fortalecido para que a gente consiga gerar mais emprego, consequentemente gerando mais renda para a população, evitando que tenha essa fuga, né, de mão de obra. De prosperidade fora do nosso estado. Isso é ruim, né? Porque as famílias se dividem, as pessoas vão se aventurar em outros lugares. Mas eu acredito nisso, que a gente precisa cada vez mais dar condições do setor privado de trabalhar para que a gente possa estar mais fortalecido para trazer renda para as nossas famílias. Certo. Você acredita em eventos turísticos para movimentar o turismo regional? Por exemplo, lá em Gramado foi criado o Natal, Luz de Gramado. Festival de Verão do Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Oktoberfest, eu vejo em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul. O que você acha desses eventos como eventos para gerar turismo regional? Você acha que é viável fazer aqui no Acre? Eu acho. Tanto é que já é realidade, né? Como eu estava falando, a Feira Natalina com 70, isso só falando da parte do governo do estado. Sim. Ali no centro tinha tranquilamente 1.000 empreendedores. 1.000. Bastante gente. Olha, nós não ficamos com os ambulantes e não conseguimos mapeá-los. Uhum. Você imagina, só de carrinho de pipoca tinha mais de 10 carrinhos de pipoca lá. Quanto que eles não venderam de pipoca, né? Aí fora carrinho de pipoca, crepe, uma infinidade de outros produtos. Então, assim, eu acho que o turismo, ele é uma das vocações do Acre. Um grande exemplo é o Croa, né? Que tem encantado e tem conquistado as pessoas mundo afora. Todo mundo que fala, você é do Acre, o que tem no Acre? Eu, mostra o Croa. Todo mundo fala, meu Deus, e esse manto verde, que coisa mais linda, né? Verdade. E
e se encantam e acabam vindo conhecer. É a primeira coisa que a pessoa chega em Cruzeiro do Sul acaba indo fazer é conhecer o Coroa. E isso é muito legal. E gera emprego e renda para as famílias. Quantos restaurantes já foram criados na beira do rio? Os restaurantes que no início era só restaurante, agora você vai e já tem chalé. Já estão investindo em outros meios de rentabilizar, monetizar aquele espaço lindíssimo que é o Coroa. Então, eu acho que cada vez mais que a gente tiver atividades como Expo Acre, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa de mercado da galera que trabalha com material de construção, quanto que eles não vendem na semana da Expo Acre para a gente montar nossos estandes bonitos para poder... Mão de obra ali, né? Pessoal que trabalha de manhã, tarde e à noite montando esses estandes. Isso aí é incrível. O quanto movimenta como um todo. As lojas de roupa vendem roupa para as pessoas saírem para festa. Salão de beleza. Uber. É infinito. É gigante. A gente precisa cada vez mais ter isso, assim. Sim. Foi muito legal que teve da prefeitura, o Festival da Mandioca, da Macaxeira, que foi no Horto. No Horto Florestal. Muito legal, movimentou também, foi fora de uma época que não tinha nada e aquilo trouxe tanta renda para os empreendedores que foram para lá e para as famílias teve para onde ir, né? Então, assim, é muito importante que as prefeituras façam no interior do estado para movimentar as cidades. É muito importante que a gente, como fomente aqui na capital também. Sim. E não deixe de acompanhar os resultados. Porque muita gente fala do valor investido e pouco a gente consegue monetizar o impacto geral. E eu acho que isso é um dos grandes desafios. Se a gente conseguisse cada vez mais monetizar os resultados do valor que retorna em giro, a gente conseguiria mostrar o quanto que a nossa economia cresce quando esse tipo de evento acontece e se torna tradição. Sabe que eu conversei com o pessoal dos hotéis do ano passado. Foi ano passado. Eu liguei para saber como é que estava a ocupação. E um mês antes, ele já estava com a agenda fechada. É incrível, né? E eu queria fazer um pacote especial para a Expo Acre. Então, mas não tem vaga mais. E às vezes, assim, nesse caso dos eventos turísticos, eventos de entretenimento, tem uma certa falta de conhecimento e ignorância quanto a isso. Sim. As pessoas falam, não, isso não gera emprego, gera muito emprego. Muito. É absurdo tanto que isso aquece a economia. Né? E às vezes as pessoas combatem isso, achando que isso é desperdício de dinheiro. Tem gente que vive disso, né? Exatamente. Lá no empreendedorismo, a gente trabalha com pessoas que só vivem de feiras e eventos. São famílias inteiras que só vivem de feiras e eventos, que só trabalham nesses momentos. Então, como que a gente vai deixar de proporcionar para essas pessoas oportunidade de geração de renda? Não tem como. A gente precisa pensar no pequeno que não tem essa infraestrutura de ter uma loja, de pagar um aluguel, de alugar uma tenda, de colocar uma energia. Há necessidade de subsidiar isso aí para que a gente consiga dar estrutura para o pequeno feirante começar o seu negócio. É muito legal você ver que pessoas que começam nas feiras e depois abrem seus restaurantes. É lindo. Mas e as pessoas que acabam não virando? Elas precisam ter continuidade. Então, há necessidade da gente continuar gerando oportunidades de negócios para eles. E isso só acontece se a gente fizer. A gente fez esse ano, lá no Lago do Amor, a realização do governo do estado, a Semana Andina. Nossa, Marcelo, foi muito legal. A quantidade de pessoas que foram lá. A gente trouxe as danças típicas que foram um grande sucesso. Trouxe a cultura deles. E aí falou, mas foi só eles que venderam? Foi o Inca, que é um restaurante daqui, um empreendedor daqui, de raízes, né, andinas, e o outro eu não lembro agora o nome. Mas fora eles ainda teve o pessoal que foi vender hambúrguer, que foi vender brasileiros. A gente está numa tríplice fronteira, então a gente... Verdade. E foi super legal. Eu não lembro quanto que foi o resultado agora financeiro dessa feira em específica, mas eu vou te falar. Você viu que foi um bom muita movimento. Gente saiu das suas casas para ir ver as danças bolivianas e peruanas que estavam tendo lá, para conhecer a cultura. Foi um festival pequeno, de 3 dias. Foi sexta, sábado e domingo lá no Lago do Amor.
E foi muito interessante quantas pessoas são carentes desses eventos diferentes. Sim. Queriam ir lá comer o ceviche. Então, assim, foi Legal. foi muito legal. E isso mostra a força, que uma coisa pequena, Sim. com poucos empreendedores, eu acho que a gente não tinha 20 empreendedores lá. E teve dia que fechou 8 horas da noite, porque tinha acabado tudo. Acabado a Cusquenha, a cerveja, né, que eles estavam Sim. vendendo e tudo. Então, é muito interessante isso, que esses eventos culturais, eles trazem não só a valorização do que está em pauta naquele momento, mas trazem momentos para as famílias, né? As famílias saem de casa, levam as crianças para fazer coisas diferentes, experimentar coisas novas e faz a economia girar. E isso não pode parar. Tá certo, Patrícia. A gente vai ficando por aqui. Foi uma honra te receber. Muito obrigado pela participação. Foi engrandecedor. Tua história de vida é importante que as pessoas entendam isso, né? Que percebam o valor que tem em você participar com a tua família do negócio, a paciência que tem que ter, resiliência, lidar com frustração. Mas as pessoas que têm vocação para empreender, né, precisam entender realmente o cotidiano e, mais uma vez, é uma honra te receber. Obrigada. Muito obrigado. E para você, amigo empresário, obrigado pela audiência. Espero ter conseguido ajudar em suas dúvidas. Até mais e bons negócios.